Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um conteúdo de Olho no Campo. Você sabe, o De Olho no Campo é uma parceria do canal Pecuarista, da Natura Frig Alimentos e da Leilo Sul. Toda segunda-feira a gente tem esse encontro importante para falar sobre os principais temas que envolvem o agronegócio brasileiro, o agronegócio internacional. E olha, eu quero te convidar a entrar no canal Pecuarista, o endereço está aqui embaixo. Todos os dias você tem conteúdo atualizado e além de conteúdos exclusivos toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta com os nossos colunistas. E também todo o conteúdo do De Olho no Campo está no site do canal Pecuarista. Também te convido a seguir o nosso Instagram. Todos os dias você tem ali um vídeo para começar o dia bem informado com os destaques que estão no canal Pecuarista no nosso site. O jornalista Luciano Ramos traz as principais informações. Então, nos acompanhe nas diversas plataformas, seja no site, no YouTube ou no Instagram. Você está muito bem servido de informação do agronegócio pelo canal Pecuarista. Bom, e como o nosso objetivo, eu sempre digo, é ajudar os nossos espectadores a entender tudo que se passa no agro, seja na economia e também na política. Sim, por que não? 2024 é um ano importante, um ano de eleições municipais e esse vai ser o nosso tema hoje aqui do nosso conteúdo de Olho no Campo. Quem está comigo para falar desse tema é o Mário Welber. Ele é especialista em comunicação política e a gente vai bater um papo para entender melhor quais são as estratégias, o que mudou nas eleições de 2024 e, claro, o impacto da política no agronegócio ou do agronegócio na política dos municípios. Então fique com a gente, é tempo de rodar a vinheta e a gente já volta. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. De volta com o nosso momento de Olho no Campo. É um prazer ter você aqui com a gente. E hoje o nosso assunto é eleição municipal. A gente vai falar um pouco de estratégia, vai falar também do que mudou na legislação para as campanhas esse ano e, claro, o impacto do agronegócio na política ou da política no agronegócio. Quem está comigo hoje é o Mário Welber, especialista em comunicação política. Mário, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar conosco e trazer um pouco desse tema que é importante e tentar desmistificar esse tema para o setor, para nossos espectadores. Mel, prazer estar com você, aqui com o Guto, com toda a equipe, e em especial com o público do canal Pecuarista, que tão útil é no esclarecimento e nos debates que ajudam nas decisões, né? Tanto do microempreendedor ali do campo, que põe a comida na nossa mesa, até as grandes marcas e grandes conglomerados empresariais que ajudam a carregar esse país nas costas. Então, estamos aqui para esse bate-papo super útil. Isso que você falou é uma verdade. O agro, ele é importante para o país, né? E a agricultura familiar é a principal responsável por botar comida na mesa. Os grandes, né, evidentemente, mantêm a roda do agro girando, mas a gente sabe que a agricultura familiar também é responsável por colocar comida na nossa mesa e talvez quem mais precise de atenção de políticas públicas e da atenção do setor da política e dos políticos para manter essa roda girando. Esse ano, 2024, eleição municipal, são 26 estados, mais Distrito Federal, mais de 5 mil municípios. Haja trabalho, né, Mário, para quem trabalha com comunicação pública e comunicação política, né? Mel, haja trabalho, haja disposição e também haja dinheiro para poder sustentar toda essa máquina grandiosa
que desde ali do trabalho do cartorário no setor eleitoral, até a predisposição das urnas, das equipes para poder estar nas escolas e nas instituições, para que as pessoas possam ter acesso ao voto. Então, tudo isso impacta em impostos, em taxas, em cobranças que saem do bolso do cidadão. Então, quando a gente fala de política pública, nós estamos falando de algo que vai impactar diretamente a vida do pequeno, médio e grande produtor. Por exemplo, quando perguntam assim, poxa, mas Mário, o que uma cidade como São José do Rio Preto, o que uma cidade como São Luís do Maranhão, uma cidade como qualquer outra de Minas Gerais, por exemplo, tem a ver com o agro e eleições? Que relação a gente pode fazer entre uma coisa e outra? Total. Porque é o seguinte, Mel, quando falta alimento, falta tudo. É a pirâmide de Maslow, né, das emergências e urgências da vida. E a primeira delas, uma das pelo menos, é o alimento na mesa saudável para a gente poder consumir. Então, absolutamente, sejam micro, médios ou megalópolis, todas essas cidades que vão entrar em eleições têm algo em comum, que é o agro. Se faltar alimento, falta saúde. Se faltar saúde, falta vida. Então o agro é essencial, não só para carregar o país nas costas em relação ao penduricalho de impostos que crescem cada vez mais, mas principalmente em relação a garantir a segurança do alimento e a segurança alimentar para as famílias. E eu queria começar, depois a gente vai voltar nesse assunto, mas eu queria começar te perguntando o seguinte: o que a gente tem de mudança esse ano com questão às campanhas eleitorais? Porque hoje em dia, há alguns anos, na verdade, as ferramentas de redes sociais e a tecnologia, ela virou um grande aliado, né? Porque todo mundo tem um celular, o homem do campo é muito... Exatamente. E todo mundo acessa, né, um perfil. Também tem o problema das fake news, que eu também queria que você falasse sobre isso. Mas nesse momento eu quero te perguntar quais são as mudanças de legislação que vem em 2024 com relação às campanhas online. Principalmente a questão referente ao artigo 5º da Constituição. Nós não precisamos de mais nenhuma lei relacionada à questão das fake news. Nós já temos a própria Constituição Federal que já ampara e pune aquele que faz qualquer tipo de prática nesse sentido. Seja o cidadão comum, seja a imprensa secular. Então, o que diz o artigo 5º? Que é livre a expressão de pensamento, vedado o anonimato. Porém, cada um que responda por aquilo que escreveu ou por aquilo que publicou, ou que hoje o termo da moda postou. Portanto, as redes sociais elas vêm para democratizar a comunicação, para oferecer para as pessoas a possibilidade de ter um outro lado da notícia e para tornar mais horizontal aquilo que só era vertical. Traduzindo, antes nós éramos obrigados a receber e a nos informar por fontes únicas de comunicação. A empresa A, B, C e D, elas decidiam o que iria ser pautado no raciocínio e nas rodas dos amigos, da família, da empresa, do churrasquinho. Hoje não. Hoje, cada um de nós somos uma mídia. Porém, o artigo 5º da Constituição continua valendo. Se eu, Mário Elber, tenho lá 20 mil seguidores, 30 mil, 50, e a empresa, o conglomerado de TV X, alcança milhões de pessoas, eu vou ter a mesma responsabilidade que aquele conglomerado, que porventura é sério, e vou ter que seguir a mesma legislação. Não posso por aí sair inventando coisas, e vice-versa. Agora, o fato é que nós não teríamos o nível de informação, a pluralidade de detalhes e de debate, as tantas e tantas imagens e pontos de vistas diferentes, se não fossem as redes sociais. Então, regulamentar isso seria um grande retrocesso, porque nós vamos muito mais nos aproximar de um controle do que necessariamente de
uma nuance democrática que oferece ao cidadão direito de informação. Se alguém está praticando fake news, seja agora nessa época eleitoral, que começa a pipocar muitas coisas, pesquisas falsas, sondagens eleitorais, reportagens, que cada um pague por aquilo que produziu. Agora, nós não podemos colocar no mesmo balaio as pessoas bem intencionadas, preparadas, que porventura montaram o seu blog, montaram a sua empresa de comunicação e que tem sim uma influência e o seu público, nós não podemos colocar no mesmo balaio que esse cidadão que está ali para exercer desse direito e dessa liberdade de forma maléfica. Então nós precisamos analisar, a sociedade em si precisa julgar, inclusive, sem censores, sem donos da verdade, o que é fake news e o que não é. Eu penso que, dentro desse prisma de raciocínio, a gente prima pela liberdade de expressão, como está no artigo 5º da Constituição, porém sem descuidar da responsabilidade da informação, principalmente de um formador de opinião, como o canal Pecuarista, por exemplo. Aqui não tem fake news, porque vocês trabalham, vocês apuram, vocês estudam, e os pequenos canais precisam ter essa oportunidade de se manifestar, de publicar, de postar. E eu uso um exemplo clássico, Mel, que já se tornou clássico, infelizmente. Rio Grande do Sul. Nós não saberíamos de muitas coisas que estão acontecendo ali se não fossem as redes sociais. Até por uma questão comercial. Os grandes conglomerados de comunicação não podem, por uma questão de tempo, de timing, de dinheiro, de frame, ou seja, de espaço publicitário, divulgar e postar em detalhes como as redes sociais fazem. As redes sociais não têm esse compromisso com o minuto, o preço do segundo na TV, o comercial, a grade de programação. Não, com o celular na mão, eu faço como os primórdios aí da comunicação, né? Como Glauber Rocha, por exemplo. Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Ou vice-versa. Um celular na mão, uma ideia na cabeça e com muita responsabilidade eu posso sim informar e ajudar e contribuir com a formação da opinião de muitas pessoas. Há muitos anos você trabalha com a comunicação política, com pesquisas, e eu queria saber o papel da pesquisa política na formulação das estratégias de campanha. Quais são as estratégias que entram nas pesquisas e qual a importância das pesquisas na política? Porque tem muita gente que fala assim, mas eu nunca fui entrevistado. Mas a pesquisa não traz a verdade, né? E a gente sabe que a formulação da pesquisa, ela tem, inclusive, uma questão estatística, né? Total. Não é no achismo. Não é na aleatoriedade, né? Então, existem algumas diferenças, Mel. Pesquisa eleitoral, ela tem base científica e ela precisa seguir normas, inclusive determinadas por estatísticos e pelo próprio TSE, principalmente agora através da resolução 23727 de fevereiro de 2024, ela traz um upgrade ali, ao mesmo tempo uma atualização de todas as normas que precisam ser seguidas pelas empresas, que precisam ter CNPJ, que precisam ter estatístico, que precisam ter corpo técnico preparado para poder aplicar essas pesquisas. E a gente viu aí um show, né, de erros de alguns institutos em 2022 e também em 2020. Eleição municipal 2020, eleição geral, eleições de governador e de deputado e presidente em 2022. Com isso, Mel, com esses erros, entre aspas, a população vai perdendo, vai crescendo o descrédito em relação aos institutos e empresas de pesquisa. Esses critérios que você acabou de citar, como, por exemplo, ter ali uma fórmula para que aquela pesquisa possa ser aplicada, um corpo técnico treinado, não é nada aleatório. E eu estou falando de pesquisa. Depois eu tenho enquetes. E a enquete, ela é mais livre, ela não tem nenhuma fundamentação científica. Eu posso, por exemplo, aqui no canal Pecuarista, lançar uma enquete e, ao longo do nosso bate-papo, fazer uma pergunta, colocar sim ou não e deixar o espectador, o internauta ou o telespectador respondendo. Isso é uma enquete e isso também tem previsão legal. E aí eu tenho a sondagem eleitoral, que ela não chega a ser uma pesquisa e também não é uma enquete. Então são três? São três dispositivos públicos
que eu posso, segundo as regras do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, dispor para que o cidadão possa opinar em quem ele vota ou não. Porém, eu tenho que seguir essas regras, como eu te falei, que estão na resolução 23727 de fevereiro, que determina, por exemplo, Mel, amostragem, confiança, margem de erro, nota fiscal de quem pagou aquela pesquisa, o CPF ou CNPJ. Então, tem uma série de regras que o TSE edita eleição após eleição, que vem sim melhorando, que vem regrando e que vem cuidando para que tudo isso não se torne bagunça e não descambe, por exemplo, para fake news. Porque quando você lança uma pesquisa, uma sondagem falsa e aquilo vaza ou aquilo é publicado pelos órgãos oficiais de imprensa, eu preciso ter a responsabilidade de que aqueles números são verdadeiros e de que eles retratam sim a realidade daquele momento. Portanto, Mel, quando alguém me pergunta, Mário, eu nunca fui entrevistado. Por que você nunca foi entrevistado? Porque alguém deu entrevista no seu lugar, representando o perfil e a faixa de eleitor da qual você faz parte. Vou traduzir. Se eu tenho, por exemplo, Mel, uma cidade como Rio Preto, nós temos aqui uma faixa de 350 mil eleitores. Para eu saber como é que está o cenário eleitoral na cidade, é impossível eu entrevistar 350 mil pessoas. Nem o IBGE consegue isso com toda a capacidade e tradição na coleta de dados. Então, muito menos um instituto de pesquisa. O que eu faço? Eu pego esses 350, transformo ali em 1.300 eleitores, de modo que eu distribuo um número de entrevista de jovens de 16 a 24 anos, de jovens de 25 a 34 anos, de adultos de 35 a 44 anos, e assim eu vou dividindo por faixa etária, e aí eu consigo, com o número mínimo de entrevistas, saber o que aquele grupo de eleitores pensa. Depois, eu parto, por exemplo, para a religião. Católicos, evangélicos, espíritas. Depois, para pessoas com renda de 2 salários mínimos, de renda de 2 salários a 5 salários, de 6 salários a 10 salários, de 10 salários para cima. E vou fatiando isso, de modo que eu sei o que cada um desses grupinhos pensam. E é óbvio que se eu fizer tudo isso formatado com o mínimo de amostragem possível e com uma estatística totalmente balizada e científica, eu vou conseguir extrair muito aproximadamente qual é a realidade de raciocínio eleitoral daquele conglomerado. Depois eu junto tudo isso num resultado geral e pronto. Eu sei quem está na frente, quem está em segundo, quem está em terceiro. Então não tem mágica, é estatística pura aliada a uma aplicação competente e honesta de campo. Se eu tiver um entrevistador que vai mentir, que vai preencher o formulário de forma fraudulenta, eu vou contaminar toda a pesquisa. Mas se eu tiver com todos esses âmbitos harmônicos e ao mesmo tempo responsáveis e com compromisso com a verdade e com a ciência, eu vou conseguir extrair dali com certeza um resultado muito fiel. Ô Mário, e quando você pega por essa amostragem, a gente está falando de grandes centros urbanos, né? Como é que o pessoal que mora na área rural entra nessa seleção de amostragem? Como é que é isso? Mel, pergunta excelente, de fato, uma pergunta cirúrgica e que representa toda uma classe que nem sempre aparece nas pesquisas. Justamente, né? A gente se preocupa muito, e é um meia-culpa que eu faço aqui enquanto pesquisador. Nós temos a empresa desde 2016, portanto já há 8 anos realizando esse trabalho. E esse é um grande desafio, Mel, não só nosso, mas de todos os institutos de pesquisa. Normalmente, a zona rural, as comunidades mais afastadas, o homem do campo em si, ele não é ouvido. Essa é uma grande falha das pesquisas. Isso é um furo, que a gente precisa corrigir urgentemente. Eu preciso ser honesto de dizer isso de público. É muito raro um instituto de pesquisa que separa ali uma fatia de questionários para ouvir único e exclusivamente o homem do campo, as comunidades rurais. Esse fim de semana, por exemplo, a nossa equipe trabalhou em 3 municípios. Eu acompanhei em uma pequena cidade aqui do interior de São Paulo, e um empresário muito amigo. Eu falei, eu vou junto com a equipe verificar e coordenar pessoalmente. E aí ali
nós conseguimos separar uma faixa X, em comum acordo com o nosso estatístico, para entrevistar sitiantes, chacareiros, fazendeiros. Só que foi um número muito incipiente, né? Perto do que essa classe merece e precisa. E representa, né? E representa, óbvio. Normalmente, Mel, não tem assim tanta diferença de opinião de quem mora na cidade para quem mora no sítio em se tratando de uma cidade pequena. Só que isso se inverte quando você muito bem citou grandes conglomerados urbanos, como Rio Preto, por exemplo, como as capitais brasileiras, como São Paulo. São Paulo tem áreas rurais no entorno de São Paulo. Tem pequenas propriedades ali produzindo. O cinturão verde ali é muito forte, Total. né? Frutas. Total, tanto em termos de APP quanto em termos de produção de alimentos. Então, realmente, Mel, esse ainda é um desafio, para não dizer um furo, dos institutos de pesquisa, que na hora da aplicação e do que a gente chama de exploração de campo, que o entrevistador está lá batendo palma na casa da pessoa, não se faz isso como se deveria fazer na zona rural, por exemplo. E eu te fiz essa pergunta também, porque geralmente os indicadores chaves, assim, as perguntas, elas ficam muito em cima e óbvio, né, da educação, da saúde, segurança, saneamento, e óbvio que fica em cima disso. Mas a gente aqui está falando para uma parcela muito importante, que é o agro. E o agro, ele não entra nas pesquisas. Total. A gente entende que, por exemplo, grandes cidades como São Paulo, uma pesquisa para prefeito em São Paulo... E é o alimento da mesa, né, São Mel? José do Rio Preto. A gente sabe que são cidades que a característica é de serviço, indústria, comércio e tal. Mas existe o agro. A gente está aqui, eu sempre falo para o nosso espectador, nós gravamos de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto é uma região extremamente importante na cultura de cana, ali, Barretos, né? E também de borracha. Mas o agro vou pegar por São José do Rio Preto, ele não entra numa pesquisa, porque parece que há um distanciamento da população urbana para este tema, e por vezes até do candidato para este tema. E aí, Mário, a bola é tua agora. É muito louco, Mel, porque quando você vai conversar, por exemplo, com a geração Z, quando você coloca para a geração Z uma pauta de pesquisa, seja ela qual for, em geral, não estou aqui generalizando, tá? Mas, em geral, essa galerinha acha que a água vem da torneira. E que o leite vem da caixinha. E que o leite vem da caixinha. Né? E quando você faz todo o imaginário reverso, né? Pega a embalagem Tetra Pak, aí você vai lá para a gôndola do supermercado, da gôndola do supermercado para o distribuidor do fabricante da vaquinha lá no pasto. Produtor, pro dono da vaca? O dono da vaca. E a vaca comendo capim, que é o alimento da vaca que vai gerar o alimento para nós, que é o leite. Então, quando você faz essa cadeia reversa, é muito louco, porque essa galera fala, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Uma grande parte desses eleitores mais jovens não associam a saúde deles ao agro. A vestimenta, né? Total, a vestimenta, você precisa do algodão, você precisa a sola do sapato, tudo. O pneu do carro. A borracha, por exemplo, Mel. A borracha é uma questão de primeira ordem no Brasil, porque é uma questão de segurança pública. É uma questão de saúde pública. Vou dar um exemplo. Se faltar o pneu da ambulância, como é que a ambulância chega para poder socorrer alguém? Se faltar a borracha do coturno do policial, do cacetete, de qualquer material, do colete à prova de balas, como é que nós vamos ter segurança pública? Então a coisa é muito mais séria do que se pensa, né? Mas as próprias campanhas políticas e o marketing político hoje não está preocupado em ensinar isso para uma geração inteira que não teve a oportunidade de pôr o pé na terra lá no campo. Está preocupada com voto, né? E é até legítimo, porque o período eleitoral é muito curtinho, Mel, e você sabe muito bem, você é jornalista que presta muito serviço nessa área também. Você tem ali 30 dias para falar com uma população inteira. O cara está trabalhando, ele está acordando 5 da manhã para pegar o ônibus, ele está preocupado em pôr o alimento na mesa, em pagar os boletos. Então não dá tempo. E aí a gente tem um quase que total desconhecimento de algumas faixas dos eleitores da importância do agro, por exemplo, né? E aí, um outro meia-culpa aqui, Mel. Quando você faz pesquisa na maioria dos municípios ou sondagem eleitoral, perguntando o que melhorou, o que piorou, ou que o cidadão prioriza como uma
uma métrica de plano de governo para o candidato A ou B, quase nem sempre o agro é lembrado. Você lembra, como você bem disse, educação, saúde, segurança, zeladoria, abastecimento de água. É muito comum nos municípios faltar água num determinado horário do dia. Enfim, temas que estão mais ali às vistas do eleitor. E aquilo que é bastidor, como o agro, nem sempre é lembrado ou mensurado pelos institutos de pesquisa. O que é uma pena, e eu acredito que essa pauta daqui para frente, Mel, como nós estamos conversando inclusive sobre isso, ela vai cada vez mais ganhar espaço, porque sem agro não há vida. Então, mas se ela não é abordada nas pesquisas, porque ela não é lembrada pelos entrevistados da amostragem, como que o candidato vai olhar para o agro? Embora ele saiba que o agro é importante. Mas se ele está falando para uma massa que não lembrou disso, por que ou como ele vai inserir esse tema? E aqui eu tô fazendo o papel de advogado. Nem vou falar de advogado diabo, mas assim, fazendo esse papel mesmo para entender. Porque se o agro ele é extremamente importante para o Brasil, se o produtor ele é extremamente importante para o Brasil, e a gente não lembra disso enquanto cidadão, e aí o prefeito, o candidato não coloca isso em pauta, como é que ele vai chegar nesse pessoal, querer falar para o produtor? Como é que é isso? Mel, eu penso que o agro, ele ganhou nos últimos anos um protagonismo ou ganhou mais espaço, porque em linhas gerais as pessoas perceberam que sem o agro é simplesmente impossível viver. A questão é que isso ainda não tem o valor, esse tema tão importante não tem o devido valor que deveria ter nas pautas das propostas e dos planos de governo. Eu penso que precisa ser o contrário. Nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, precisamos começar a cobrar os nossos candidatos em relação a isso. Pera lá, e a tua proposta para o agro? Poxa, mas nós estamos em Rio Preto, uma cidade moderna, uma cidade com PIB muito grande, uma cidade que é a terceira melhor em qualidade de vida. Por que você está preocupado com o campo? Porque simplesmente, se não vier alimento de lá, se não vier água tratada de lá, isso tem a ver com os nossos mananciais, com os nossos rios, com os nossos aquíferos, com as nossas nascentes. Se esse alimento natural não chegar, simplesmente você pode esquecer um bom sistema de transporte coletivo, você pode esquecer até mesmo a rua da sua casa. Tudo vai perder o sentido, porque o que vai passar a ser emergencial para você é o alimento, é o seu filho tomando leite, é a sua família se alimentando, é você tendo o arroz, o feijão, a carne. Então assim, Mel, eu acredito que de forma natural e totalmente... não é por amor ao agro, mas sim por necessidade de discutir esse tema, isso vai chegar na pauta mais vezes ou menos vezes. E aí tem um outro lado também, Mel, que eu sempre analiso. A classe do agro, ela ainda é muito desarticulada. Eu não vou nem dizer desunida, mas nós temos os produtores de borracha de um lado, nós temos muitas vezes os sangradores do outro, você tem o cara da pecuária do outro. Aí você tem o cara que abastece o Ceasa, o pequeno, médio, grande produtor. Muitas vezes eu vejo uma Babel dentro desse setor. E que me perdoem, claro, as pessoas que têm mais conhecimento que eu, ou alguém que porventura se sinta ofendida com essa minha análise, né? Mas a ideia não é ofender ninguém. A ideia é colocar realmente, respondendo a sua pergunta, a realidade que o agro enfrenta hoje. Então, quando você não tem um setor minimamente organizado ou minimamente unido, isso passa com certeza longe das pautas dos candidatos e dos futuros prefeitos e dos futuros governantes. Então, precisa ter essa articulação dos dois lados. O povo, que se não se conscientizar vai continuar pagando muito caro no preço dos alimentos, porque os impostos só sobem e ninguém faz nada, e os produtores, que por falta de uma articulação mínima, acabam perdendo esse baita eco social que só eles têm com a sociedade em relação a tornar o agro um instrumento cada vez mais forte e cada vez menos caro na mesa do cidadão. Então, você me perdoe até uma resposta tão longa, mas é que não existem respostas simples para perguntas complexas. Mas
a situação do agro, em termos de força política, ela passa por todos esses vieses que eu acabei de citar. Você comentou que o pessoal do agro aparentemente, né, vamos colocar assim, é um pessoal que ele se desencontra em algum momento. Né? Um povo que aparentemente é um pessoal que desencontra. Só que eu vejo que eles todos estão sempre em contato com os protagonistas políticos, batendo em porta de prefeituras, se organizando para ir conversar até Brasília. A gente vê uma movimentação muito grande ali na bancada do agro. Então, eu acho que talvez, e se você me permita falar isso, não é esse desencontro que acontece, mas sim ao olhar mesmo, Mário, porque a gente vê o pessoal batendo na porta. Por exemplo, a gente tem cidades que tem programas com o pessoal das cidades onde tem pequenas produções que são inseridas na merenda escolar, que é uma maneira de fomentar aí a agricultura familiar de algumas cidades. Isso faz toda a diferença. É um programa lindo, aliás, e isso faz toda a diferença nos municípios, né? Então, nesse ano de 2024, a gente viu uma tragédia enorme no Rio Grande do Sul, onde pequenos produtores perderam tudo, perderam máquinas, perderam produções, né, gente? Tem que falar o maior produtor de arroz do Brasil. E sem falar do trauma humano, né? Como é que fica uma eleição num estado como o Rio Grande do Sul, que tem pequenas propriedades que simplesmente... Cidades que sumiram e pequenas propriedades que sumiram. Como é que fica uma eleição num lugar como o Rio Grande do Sul completamente prejudicada, Mel. Não tem como você, por exemplo, querer comparar a eleição que vai ocorrer em São José do Rio Preto, em Campinas, em Jundiaí ou em Rio Claro, que são cidades que não tiveram nenhum afetamento, nenhuma tragédia climática, digamos assim, com os pequenos e médios municípios do Rio Grande do Sul. Eu estou acompanhando muito de perto. Nós tínhamos 2 pesquisas para realizar no estado, no interior do Rio Grande do Sul, de 2 municípios muito próximos, que foram canceladas. É simplesmente impossível você colocar o seu entrevistador em condições insalubres e muito arriscadas de trabalho para poder auferir opinião. Ou seja, nem só por isso, porque não tem o que entrevistar ali, não tem quem também, né, imagina, Mário? Não é nem momento, não é clima. Ali o momento é de luto e de reconstrução, né? De muita oração por essas famílias e, ao mesmo tempo, de muita ação por cada uma delas. Não dá nem para pensar em eleição. Porém, há um dispositivo legal e constitucional está aí às portas. Então nós vamos ter sim uma eleição muito prejudicada nos municípios do Rio Grande do Sul, que consequentemente prejudica todo o Brasil, porque se o Rio Grande do Sul para, o Brasil também em partes para, sobe preço de alimento, as dificuldades vão começar a aparecer daqui para frente. Então, respondendo a sua pergunta, Mel, vai acabar sendo de fato um pleito completamente injusto para o povo gaúcho. Existe alguma possibilidade de não haver a eleição municipal no Rio Grande do Sul? Mel, eu estava em Brasília recentemente e participei até de algumas discussões aí nacionais em relação às mudanças e às atualizações das regras eleitorais e também de pesquisa em si. Olha, de verdade, não se fala nisso. Pelo menos por enquanto. Pode ser que essa pauta surja daqui uma semana, daqui um mês. Pode ser que o próprio povo gaúcho ou os prefeitos de lá provoquem a justiça eleitoral para alguma coisa nesse sentido. Mas nesse momento não há uma discussão sobre isso em pauta. Tá. Você estava comentando que vai ser uma eleição completamente atípica, não é um momento de ir, de fazer pesquisa. Assim como foi na pandemia. Nós tivemos uma eleição completamente atípica na pandemia, que foi coincidentemente uma eleição municipal, e nós teremos, principalmente para o povo gaúcho, uma eleição atípica agora municipal também. Então, os prejuízos, Mel, eles não são só momentâneos. Nós vamos ter prejuízo no investimento para a educação, no investimento para a saúde, no investimento para o próprio agro. Os prejuízos são imensos em todas as áreas, porque todo aquele recurso e aquele dinheiro
deveria estar sendo disposto para essas áreas que eu acabei de citar, eles vão para uma única área, que é a área de reconstrução e para as áreas emergenciais do Estado, né? Então, realmente é uma situação muito atípica, muito dolorosa e que passa necessariamente nesse momento mais pela reconstrução da vida dessas pessoas do que ninguém ali está com cabeça para pensar em eleição, essa é a verdade. Dos 5.570 municípios que a gente tem no país. É cidade, hein? Só no estado de São Paulo são 465, né? Aí, Mel, você vê quanto isso custa para o cidadão. Porque quando a gente fala 5.570 municípios, nós estamos falando de 5.570 prefeitos, são salários desses prefeitos que não são baixos, que precisam ser pagos. Nós estamos falando de 5.570 câmaras municipais. Nós estamos falando de 5.570 assessores de vereadores que precisam ser pagos. Nós estamos falando de 5.570 tudo. Então, a gente não paga só, e o agro que carrega isso nas costas, o agro e a indústria, todo o aparato do governo federal, mais de 26 governos estaduais e mais o Distrito Federal e mais 5.570 municípios, né? Então, assim, é uma cascata de despesas que, de fato, o povo brasileiro não aguenta mais pagar. Vai chegar uma hora que não vai ter mais jeito, não vai ter mais como arrecadar. E eu ia te fazer uma pergunta, é o seguinte... Desses 5.570 municípios, como é que deve se comportar a eleição em 2024? Qual que é a tua... O que você vislumbra? O que você olha? Qual o cenário que você vê? Eu penso que a grande novidade em termos eleitorais, Mel, é que a polarização nacional e a polarização mundial chegou nos pequenos municípios. Pela primeira vez, nós vamos ter eleições em municípios com 2, 3, 5 mil eleitores, em municípios muito pequenininhos, que a pauta polarização, direita ou esquerda, A ou B, azul ou branco, vai estar na mesa. Então vai ser uma eleição atípica em muitos sentidos, principalmente no sentido de que as discussões nacionais vão invadir, contudo, também as pautas locais. Então vai ser interessante de ver, mas ao mesmo tempo deve se inflamar ainda mais os nervos, os ânimos, e a gente espera ver em todos os 5.500 municípios uma eleição de paz, mas tudo leva a crer, pelo menos as pesquisas nos mostram, que essa polarização que hoje domina o país vai chegar também, e já chegou com força nos pequenos municípios. Vem numa crescente, né, Mari? A gente pode Total. dizer que essa polarização, e muitas vezes é uma polarização que não se... Irracional, é irracional. vazia. Isso que eu queria te dizer. Tem um lado positivo, porque porque está evidente ali cada um dos lados, o que cada um dos lados pensam, quais são os valores, qual é o raciocínio, qual é a bandeira de cada um dos lados, mas também tem um ônus disso tudo, que é justamente um fla-flu, né? Parente brigando com parente, irmão brigando, primo brigando com o irmão brigando com o tio. Quer dizer, até onde isso de fato é saudável para o exercício da democracia. E produtivo também. Mário, que conselho você dá para os candidatos a prefeito que buscam conquistar o apoio dos eleitores do agro através de estratégia de marketing político? É possível dar algum conselho? Mel, o conselho é sempre se colocar no lugar das pessoas. Eu penso que inteligência política, jogo de cintura, perspicácia do jogo político tem limite. A partir do momento em que você usa desses atributos enquanto candidato para puro e simplesmente ganhar a eleição e não ter dali para frente um plano para de fato contribuir com a vida dessas pessoas e ajudar a transformar a existência delas, você deixa de ser um estadista e passa a ser um politiqueiro. Então é sempre de politiqueiro chega, né? De politiqueiro já tá bom, né? Bom. Porque o político, ele pensa sempre na próxima eleição. E o homem público comprometido com a verdade, comprometido com a sua cidade, ele pensa sempre na próxima geração. Então, se eu tivesse que humildemente lembrar alguém sobre
uma postura de uma eleição municipal, seja no município pequeno, médio ou grande, seria essa. O compromisso, de fato, com as pessoas. Tratar a população como você gostaria que tratassem a sua própria família. E uma coisa que você falou de politiqueiro, que nós falamos, politiqueiro chega, tá cheio. E eu também te fiz essa pergunta porque a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação. A gente falou muito dessa questão de como o agro entra, se o agro ele é importante, mas ele não entra e tal. E uma vez, numa eleição aqui municipal de 2020, se eu faço questão de compartilhar com o nosso espectador, eu estava ouvindo uma entrevista de um candidato que disse que o agronegócio, tinha uma pergunta para ele sobre o agronegócio, e a pergunta era quais eram os planos que ele tinha para o agronegócio da região de Rio Preto, né? De Rio Preto, da região de Rio Preto e tal. E ele se limitou a dizer que o agronegócio era de extrema importância no governo, que estava no plano de governo e que, enfim. E aí eu, curiosa que sou, fui pesquisar o plano de governo desse candidato. E não constava o agronegócio. E aí eu falei, como assim é uma prioridade? Você disse que é uma prioridade e simplesmente teu plano de governo não consta o agronegócio. Eu lembro que eu até questionei, mandei, né, lá a pergunta para o canal que estava entrevistando essa pessoa. Infelizmente não deu tempo de fazer a pergunta, enfim. Mas, Mário, não dá, né, para o candidato falar, não, isso é importante, no fim, não saber do que se trata. Mel, eu penso que não tem mais espaço para isso. Graças às redes sociais, hoje é muito fácil você descobrir os detalhes e as nuances do plano de governo de qualquer um. E se essa pessoa ela faz um compromisso com o agro, seja com o agro, seja com a educação, seja com a segurança, e ela não dispôs isso no plano de governo dela, ou ao menos nas redes sociais, para tornar até mais didático, ela está incorrendo aí na postura de charlatanismo, né? E aí, graças às redes sociais, hoje o acesso a tudo isso é muito fácil. Então você foi lá, constatou que não havia uma linha, né? E o ideal é justamente expor essa pessoa, né? Dizer, olha, querido, você está dizendo aqui que você vai transformar a saúde, mas não tem uma linha aqui no teu plano de governo falando de como você vai fazer isso. É isso que o eleitor tem que fazer, Mel. A gente ainda identifica nos rincões, nas periferias, nos lugares onde o IDH brasileiro é o pior possível, muitas pessoas ainda votando de acordo com as velhas práticas. Se o cara dá uma cesta básica, se o cara dá um alimento, se o cara... Ok, aquela família precisa disso. Mas é perene, ela não... precisa de perene, né? É totalmente momentâneo. Mas e aí? O que é que você vai fazer com o voto dos 4 anos? Né? Ou melhor, o que você vai fazer com a vida do teu filho, da sua filha? Porque normalmente um mandato não dura 4 anos, ele dura 8 anos. 8 anos. Se o prefeito for minimamente, se ele tiver ali uma avaliação regular, a chance dele se reeleger é de mais de 65%. Então não precisa fazer tanta coisa assim para se reeleger. Nós estamos falando de quase uma década de uma pessoa que pode governar uma cidade com 500, 600, 1 milhão de habitantes, que vai para a TV, como você acabou de dizer, ou vai para o rádio, e diz que o agro é sua prioridade, mas quando você vai ver, não tem uma linha sobre isso. Quer dizer, isso é no mínimo charlatanismo, e o eleitor precisa separar urgentemente o joio do trigo e jogar esse pessoal aí para a lixeira da história. Mário, gostaria de ficar falando muito mais com você sobre esse tema, sobre política e agronegócio, mas infelizmente o nosso tempo é curto. E muito obrigada pela tua disposição, por ter vindo aqui ao nosso conteúdo de Olho no Campo. Obrigada, Mário, e porteiras abertas para você sempre. Mel, eu que agradeço, foi um prazer, foi uma alegria. Você vê, passou 1 hora assim, como se fosse 10 minutos, né? Então, eu fico à disposição aí pra gente retomar essa prosa, que é sempre muito prazerosa, é um aprendizado para mim, e continuo aí à disposição sua e da produção do programa. Obrigada, Mário. E a você que nos acompanhou até agora, fique com mais um leilão de sucesso e a gente se vê no próximo conteúdo de Olho no Campo. Até mais! De Olho no Campo.
Oferecimento Natura Frig.